Fala pessoal, bom, o Ibovespa teve um resultado até positivo no ano de 2022, subiu 4,69%, mas foi um ano de muita volatilidade, de muitas idas e vindas, altas e baixas do índice. E em determinado momento o Ibovespa chegou a registrar uma queda de 20%. Isso vem acontecendo desde meados ali do ano de 2021, quando basicamente o mundo começou a sentir os efeitos da inflação provocada pelos acontecimentos recentes. Então, você deve estar se perguntando, tá, mas por que é que eu devo investir em ações nesse momento, em um momento conturbado, em um momento em que se falam de várias crises? Inclusive, recentemente surgiram mais algumas oriundas do mercado bancário. Então, teve banco nos Estados Unidos quebrando, teve banco na Suíça, né, um dos países mais conhecidos pelos serviços bancários do mundo, o banco lá, também falando da possibilidade de quebrar, de não conseguir assumir com os seus compromissos. E todos esses fatores vão trazendo emoção para a Bolsa, vão trazendo o que a gente chama de volatilidade, são esses movimentos de altas e baixas em um curto intervalo de tempo, às vezes até altas e baixas bem bruscas. Então, por que começar a investir em ações no meio desse tumulto todo, né? E eu vou trazer a pergunta até para um lado mais pessoal. Você sabe, você que me acompanha aqui, que eu comecei esse canal há pouco tempo. Comecei em janeiro agora de 2023, né? Então, por que será que eu resolvi começar um canal para falar sobre educação financeira e falando de ações dentro dele, no meio de um cenário tão turbulento como esse que a gente está vivendo nos dias de hoje? Nesse vídeo eu vou trazer a resposta para essas perguntas e talvez te fazer pensar um pouquinho diferente a respeito desse assunto. E olha, antes de começar o vídeo, eu já queria te pedir para deixar um like aqui embaixo. Eu garanto que eu vou trazer um conteúdo muito bacana aqui. Então já deixa o like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir esse vídeo para cada vez mais pessoas. Assim como você pode gostar dele, outras pessoas também podem gostar e é importante que elas tenham a oportunidade de serem recomendadas a assistir esse vídeo também pelo YouTube, tá bom? Bem, antes de responder as perguntas que eu fiz no começo do vídeo, eu queria lembrar que todo esse momento turbulento tem sido causado por uma palavrinha de 8 letras: inflação. E se aqui no Brasil a gente já é relativamente acostumado com a inflação, devido ao nosso histórico, ao nosso passado não tão distante, em que vivemos várias ondas de inflação, um momento que foi chamado até de hiperinflação, né? Inflação aí nas casas dos 3 dígitos, índices de inflação de 100, 200, 300% ao ano, já passamos aqui no Brasil. Mas agora, essa inflação está acontecendo no contexto global, ou seja, nós passamos por uma alta da inflação aqui no Brasil, mas o mundo todo também. Os Estados Unidos, que são a maior economia do mundo, também passaram. Em determinado momento, em 2022, a inflação acumulada de 12 meses nos Estados Unidos atingiu o maior número desde 1981, ou seja, mais de 40 anos no passado, desde que tinha sido registrado um número tão alto quanto foi registrado em 2022. Isso é muito louco de pensar, porque se você parar para ver, muitas pessoas não têm 40 anos, eu não tenho 40 anos, né? Então pensa, por exemplo, um americano que tem menos de 40 anos. Ele nunca viu um índice de inflação tão alto quanto esse. Então, tudo isso assusta muito as pessoas, principalmente em outros países. Isso tem efeitos diretos no investimento em ações, porque isso faz o valor das ações no presente reduzir. Explicando de forma bem simplória aqui como é que funciona. Uma inflação alta, ela
tende a levar ao aumento da taxa básica de juros do país. E, de fato, a gente viu esse fenômeno acontecer aqui no Brasil entre 2021 e 2022. A taxa Selic passou de 2%, que foi sua mínima histórica, para 13,75%, uma alta bem expressiva em um intervalo de pouco menos de 2 anos. A gente também viu isso acontecer lá nos Estados Unidos, inclusive a taxa de juros ela chegando a níveis recordes também nos Estados Unidos. E por que isso acontece? Porque a taxa de juros ela é um mecanismo adotado pelos governos para controlar a inflação. Basicamente, quando o governo aumenta a taxa de juros, aqueles depósitos em renda fixa, né, que a gente tem tanto aqui no Brasil, os americanos também têm lá fora, eles passam a render mais. E se o dinheiro está rendendo mais, você pensa 2 vezes antes de usar esse mesmo dinheiro para consumir. Lembra que o dinheiro é escasso, isso a gente sabe desde criancinha, né? Quando nossos pais falavam, dinheiro não nasce em árvore, é verdade. Então, você tem que saber muito bem o que fazer com esse dinheiro. E quando as taxas de juros estão muito baixas, ou seja, o dinheiro não está rendendo tanto nos investimentos, você tem um incentivo grande a consumir, a usar esse dinheiro para comprar coisas. Mas eu não estou falando aqui de roupa, nem nada disso. Estou falando de investimentos maiores, como, por exemplo, construir ou reformar uma casa, comprar um carro, enfim, investimentos bem maiores. Quando a taxa de juros ela aumenta, você pensa 2 vezes, porque você diz, opa, eu posso comprar isso daqui, mas eu vou perder o rendimento desse dinheiro, que nesse momento é um rendimento muito interessante. Por quê? Porque os juros estão altos, tá? E isso, no longo prazo, tende a reduzir a inflação, porque a inflação ela nada mais é do que o aumento dos preços provocado pelo consumo. Ou seja, as pessoas consomem, a demanda aumenta, a oferta ela não consegue acompanhar esse crescimento da demanda, e aí o que é que acontece quando você tem pouca oferta e muita gente disputando o mesmo produto? O preço sobe. A inflação nada mais é do que isso, medido em percentual. E se você tem a demanda caindo, ou seja, as pessoas deixando de comprar, a oferta ali estagnada, consequentemente os preços eles vão cair, porque não tem tanta gente interessada em comprar como antes. Então, as taxas de juros mais altas, que são consequência direta do aumento da inflação, elas provocam uma redução no valor presente das ações. Ou seja, as companhias, as empresas, né, por trás das ações, elas passam a ser avaliadas por outros critérios diferentes que levam a uma redução do preço das ações no presente. Isso eu estou explicando de forma muito simples, mas eu posso fazer um vídeo só explicando mais um detalhe sobre isso. Então, se você quiser que eu faça esse vídeo explicando mais a fundo como é que acontece essa variação nos preços das ações, escreve aí embaixo nos comentários valuation. Escreve valuation e se muita gente pedir, eu vou gravar esse vídeo, tá bom? Bem, eu sei que você está esperando pela resposta à pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Por que eu acho interessante investir em ações mesmo nesse cenário tão turbulento que vivemos? Mas antes de responder, queria te pedir só para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Cara, se inscreve. Agora que a gente se encontrou aqui e você está me acompanhando, você não pode perder nenhum vídeo novo. E a melhor maneira para garantir isso é se inscrevendo aqui no canal e clicando no botão do sininho que fica ao lado do botão de se inscrever. Quando você clicar nesse botão do sininho, você vai ativar as notificações do YouTube. Ou seja, o YouTube ele vai te avisar automaticamente toda vez que sair vídeo novo. E aí não vai ter como você perder as novidades aqui do canal. Vai, se inscreve aí. Bom, chegou a grande hora então de responder a pergunta. Por que eu acho que vale a pena investir em ações mesmo num cenário turbulento como esse? E por que comecei a falar sobre ações aqui no canal mesmo diante de todo esse contexto? Bom, eu queria lembrar que, antes de mais nada, o que eu falo aqui sobre investir em ações tem uma particularidade.
fico falando isso aqui todo o tempo, mas eu vou deixar ela bem clara agora, e eu quero que você que me acompanha aqui no canal também guarde isso na cabeça. Sempre que eu falar em ações aqui, eu vou estar falando em ações dentro desse contexto. Eu falo sobre investir em ações no longo prazo. No longo prazo. E isso, cara, faz toda a diferença, toda a diferença. Não pensa que investir em ações no curto prazo é a mesma coisa que investir em ações no longo prazo, porque não é. São variáveis distintas, são coisas diferentes que interferem. Eu sou um investidor de longo prazo. Eu estudei e apliquei conceitos e filosofias de investimento para longo prazo. Eu nunca fiz isso para o investimento em ações de curto prazo, que seria aquele day trade, você negociar ali as ações dentro do mesmo dia, ou fazer swing trade, né, que é geralmente quando você compra em um dia e vende no dia seguinte. Eu nunca fiz isso. Eu não sei ensinar isso. O que eu sei ensinar e que eu quero passar aqui no canal é você investir em ações no longo prazo. E por que eu acredito nisso, mesmo em um cenário tão turbulento como esse? Porque já existem estudos que mostram que no longo prazo as ações elas sobem. Ou seja, no longo prazo você ganha dinheiro com ações. E para mim isso é muito bem demonstrado por esse gráfico que eu vou mostrar aqui a partir de agora. Esse gráfico ele é até bem famoso na internet e ele vem de um livro chamado Investindo em Ações no Longo Prazo, do autor Jeremy Siegel. Esse livro é provavelmente meu livro favorito sobre investimentos. Foi um livro que eu li lá no comecinho e, cara, me abriu a cabeça e me fez entender de forma muito simples e muito prática muita coisa que está envolvida no investimento em ações. Então, se eu puder deixar aqui uma recomendação de livro para você nesse vídeo, é ele, tá? Investindo em Ações no Longo Prazo, provavelmente meu livro favorito sobre finanças. E esse gráfico ele mostra o desempenho de 3 classes de ativos com o passar do tempo, em intervalo de investimentos diferentes. As 3 classes de ativos são ações, renda fixa e títulos do Tesouro. Esse estudo ele foi feito lá nos Estados Unidos, né, que é o maior mercado acionário do mundo, mas a gente não tem razões concretas até hoje para acreditar que ele não sirva também para investimentos em outros mercados como o brasileiro, tá? E eu também defendo que você tenha uma coisinha chamada diversificação geográfica, que vai ser assunto para outro vídeo, porque se eu falar aqui eu vou me estender muito, tá? Então, você também deve investir nos Estados Unidos, entre outros lugares. Se você quiser também que eu faça um vídeo falando sobre isso, comenta aí embaixo, tá bom? Bom, então a gente tem 3 tipos de títulos, né, de investimentos, que são as ações, a renda fixa e os títulos do Tesouro. E a gente tem intervalos de investimento, né, variando de 1 até 30 anos, sendo mostrados nesse gráfico. E ele mostra a melhor e a pior rentabilidade dessas 3 classes de ativos, né, desses 3 produtos, dentro desses intervalos. Ou seja, quando você pega períodos de 1 ano, tá? Qual foi a melhor e a pior rentabilidade que as ações, a renda fixa e os títulos do Tesouro tiveram? Isso está aí nessa primeira parte do gráfico que você está vendo, no intervalo de tempo de 1 ano. Em 2 anos, qual foi a melhor e a pior rentabilidade? Também está aí. E assim sucessivamente. E aí vamos olhar então para os resultados que esse gráfico nos traz. Quando você observa intervalos de tempo curtos, ou seja, 1 ano, 2 anos, 5 anos, cara, dá para perceber bem que as ações elas têm retornos muito bons, mas elas também têm retornos muito ruins, se comparados com a renda fixa e os títulos do Tesouro, né? Em todos esses cenários, o retorno ruim das ações ele é pior do que o retorno ruim da renda fixa e dos títulos do Tesouro, tá? Quando você vai para 10 anos, ou seja, um intervalo de tempo já mais longo,
a coisa já começa a mudar um pouco de figura, porque as ações elas já têm um rendimento ruim também, mas esse rendimento ruim ele é melhor do que o da renda fixa e dos títulos do Tesouro. Mas é quando você olha para o gráfico a partir dos 20 anos que o negócio fica sensacional para mim, cara. Porque você vê que o rendimento ruim das ações ele não só é melhor do que da renda fixa e dos títulos do Tesouro, mas ele ainda é positivo. Ou seja, o rendimento ruim, na verdade, ele não te faz perder dinheiro. Você só ganhou menos do que ganharia se tivesse no momento bom, tá? E a mesma coisa para o intervalo de tempo de 30 anos. Então, depois dessa leitura desse livro e de ver esse gráfico, foi que eu bati o martelo e eu decidi que eu ia focar no investimento em ações no longo prazo. Toda ação que eu comprasse e colocasse na minha carteira de investimentos, ela tem que cumprir um objetivo de longo prazo da minha vida. Hoje, qual é o objetivo de mais longo prazo que eu tenho contemplado na minha carteira de investimentos? Aposentadoria. É uma coisa que ainda está no longo prazo para mim, porque eu não tenho nem 30 anos. Então, todo investimento que eu faço em ações é para o longo prazo, porque esse gráfico ele nos mostra que no longo prazo as ações elas tendem a ter um retorno melhor, mais positivo do que a renda fixa e os títulos do Tesouro, mesmo nos anos ruins. Então, acaba que momentos como esse de crise, eles se transformam em oportunidades. Oportunidade de quê, Guto? De comprar as ações por preços baixíssimos, sabe? É como se fosse uma promoção, o gerente enlouqueceu. Pensa que você quer comprar um iPhone. Você já escolheu ali qual iPhone que você quer, fez todos os seus estudos e de repente surge uma promoção em uma loja dessa na internet com 50% de desconto no preço desse iPhone. Cara, você vai fazer alguma outra coisa que não seja comprar? Você vai pensar em alguma coisa diferente? Não vai. Você vai lá e você vai comprar. Por quê? Porque você sabe que está levando um produto de qualidade, um produto cujo valor é muito maior do que o preço que está se cobrando. Momentos de crise como esse, momentos de queda no preço das ações, eles devem ser encarados pelo investidor exponencial, pelo investidor de longo prazo, como uma oportunidade igual essa do iPhone. Ou seja, o valor intrínseco das empresas, das companhias que você está investindo, provavelmente não mudou. Isso você estudou lá atrás, né, por meio dos métodos e das técnicas que eu vou ensinar mais à frente aqui no canal. Você estudou, você já sabe qual é esse valor, você já sabe que isso é uma coisa boa, mas você está tendo a oportunidade de comprar isso a um preço excelente. Então, não só não faz sentido vender nesses momentos, como faz muito sentido comprar e possivelmente comprar até um pouco mais do que aquilo que você esperava, conforme o seu planejamento, se você puder, claro. Então, moral da história do vídeo de hoje. Por que eu acho que vale a pena investir em ações mesmo em momentos de crise? Porque os momentos de crise são grandes oportunidades para você comprar as ações na liquidação a preços baixíssimos. Você comprar as ações de uma companhia que você já conhece e que você já sabe que valem mais do que o preço que está sendo cobrado. Além disso, lembrar que nós somos investidores no longo prazo. A gente deixa a exponencialidade trabalhar a nosso favor por muito tempo. E no longo prazo já existem registros de que o desempenho das ações supera outras classes de ativos, mesmo nos momentos ruins. Então, você compra hoje pensando, olhando lá na frente. Por hoje é isso. Queria lembrar você mais uma vez de deixar o like aqui nesse vídeo, se você ainda não deixou. Eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo faça jus ao seu like, né? Ou seja, que se você deixou para dar o like agora, que seja de fato porque você curtiu muito esse vídeo. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de clicar no sininho para ativar as notificações e ser lembrado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima!